SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom aqueles que também não conhecem a Jesus. Meu nome é Paulo Berlim Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, em Santa Rita do Araguaia, no estado de Goiás, e gravando aqui em Alto Araguaia, Mato Grosso, cidades muito próximas, né? Separadas apenas por um rio, mas constituídas como se fosse uma cidade. São pessoas que moram e que vêm para Alto Araguaia, que vão para Rita do Araguaia, em comum acordo, em comum harmonia. E eu quero compartilhar, como servo de Deus, como um chamado ministerial, quero compartilhar a palavra de Deus que está em 2 Timóteo. Nós vamos ler hoje, nesta sexta-feira, falar sobre a fidelidade e o zelo na pregação ou na manifestação da palavra para as pessoas, ou para qualquer pessoa, ou para qualquer vida. Olha o que diz o texto, no versículo 2 do capítulo 4, 2 Timóteo. Diz assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Aqui, neste versículo, amado, Paulo está ensinando o seu filho na fé, Timóteo, um jovem que estava caminhando na sua trajetória como um discípulo de Jesus e um discípulo de Paulo. Daquele que instruiu, daquele que ensinou, daquele que esteve com ele, daquele que compartilhou várias coisas com ele. E aqui ele está falando sobre como pregar a palavra. Pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Esse texto está falando como devemos pregar, apresentando fielmente todos os desígnios de Deus para as pessoas. Apresentando às pessoas um Deus soberano, um Deus de poder, um Deus de graça, de misericórdia e de amor supremo. De um amor ágape, um amor sacrificial. Esse é o nosso Deus, apresentando na essência e na excelência de quem Ele é. Não a si mesmo, obedecendo e com grande alegria em cada oportunidade, manifestando essa glória de Deus. Obedecendo isso e com grande alegria, com grande estímulo, falar do amor de Deus. Tem pessoas que se escondem, que não querem falar de Deus, amados, que vê o sobrenatural, que coisas tremendas acontecem, mas eles não se manifestam, não falam desse amor. E aí diz mais: através do próprio bom exemplo. Esse versículo está falando através do exemplo, a partir da sua experiência, como, por exemplo, às vezes, amados, nós pregamos com o exemplo que nós vivemos. Às vezes não é necessário falar, se expressar no momento em que muitos estão falando. E aí o exemplo de conduta ética, moral, o exemplo de excelência de viver a plenitude da glória de Deus na tua vida, te faz falar através de quem você é. Através do exemplo de conduta ética que você faz, a partir de ser um nobre que projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará. É assim que a palavra nos impulsiona a ser, amado. Então o exemplo de conduta, o exemplo de vida que você leva pode agregar pessoas a querer Deus, pode mostrar a pessoas o Deus que você serve. E aqui também fala sobre, a partir da sua experiência, anunciando a palavra sabiamente e ganhando almas. Um cristão, ele tem que ser guerreiro, ele é um exímio guerreiro, ele é um semeador, ele lança semente, um lavrador. Ele é um vaso separado por Deus, ele é servo de Cristo, é um pregador, é um obreiro. É isso que Deus está estimulando a nós fazermos. O versículo 2 está dizendo: pregue a palavra, insta, em tempo e fora de tempo, corrige, exorta com toda longanimidade. Ah, amados, ele está falando para que nós
preguemos a verdade suprema, absoluta, que nós não possamos trazer às vidas, às pessoas, um evangelho pequeno, um evangelho que diz que tudo é válido, tudo é lícito, tudo pode. Amados, tudo é lícito, tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o evangelho de vida, o Senhor da glória. Agora, quando muitos estão sendo enganados falando, eu estou salvo, aceitei Jesus, estou indo na igreja, está tudo certo. Não. E o que mais? Mas você continua vivendo o que vivia no passado? Você continua tendo suas experiências de relacionamento sexual à parte do seu casamento? Opa! Você continua dando os traguinhos de vez em quando no seu cigarro ou nas drogas? Você continua tendo o seu cálice de bebida alcoólica ou suas garrafa de bebida escondida lá na sua casa e de vez em quando você toma um trago? Se você está vivendo isso, amados, eu sinceramente quero deixar claro para você que você não mudou de vida. Você continua o mesmo. Agora, a mudança de vida, eu renuncio àquilo que não prestava da minha vida, aquilo que me fazia mal, aquilo que me constrangia, aquilo que me dava exposição ao domínio do pecado, ao domínio das coisas, ou elas me dominavam, não eu as domino. Amados, Deus instituiu o homem para que dominasse a terra, tivesse governo sobre a terra, não governo sobre homens. E governo sobre a terra é ter domínio sobre toda a terra, mas não sobre homens. Quem quis domínio sobre homens fui eu e você. O próprio homem quis governantes sobre os homens. No povo de Israel foi assim, quando o primeiro rei, Saul, foi instituído rei. Deus governava, Deus poderia fazer tudo, todas as coisas, mas eles queriam um homem para governar sobre eles. E aí Deus unge Saul. Institui Saul como rei de Israel. E aí eles começaram a sofrer as consequências. É assim e assim somos nós. Em toda a nossa trajetória. E ele continua falando, versículo 3. Pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos. É isso que as pessoas estão querendo nos dias de hoje. E se recusarão, versículo 4, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Sabe o que Paulo estava falando, amados? Que haveria um dia que isso aconteceria. E nós estamos vendo isso. Pessoas que querem palavras só que satisfaçam o seu ego, que deem prazer momentâneo a eles, dizendo que você vai ter, vai ser, você é o cara, você é a mulher, você vai ser rico, vai ser próspero, você tem que determinar na tua vida porque Deus tem que fazer. Você não é um homem para viver como... Invertem os versículos, não é para viver como calde, sim por cabeça, não pode ser pobre, tem que ser rico. E fazem uma confusão na vida da cabeça das pessoas. Fazem tratam como heresia a palavra de Deus, tratam como se fosse uma palavra qualquer e falando, inventando coisas que eles supostamente inventaram pelo seu bel prazer. E aí essas pessoas enganadas achando que estão salvas porque vão na igreja. Quando a palavra de Deus diz que o que dá a salvação permite é a graça de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus. Agora, por esforço eu tomo o reino, por esforço e perseverança até o fim eu serei salvo. Você não pode parar, amado. Você não pode deixar esmorecer, você vai até pecar, mas é arrepender-se, levantar-se de novo e caminhar. Agora, se eu entender que eu posso continuar a mesma vida que eu levava no passado, só porque eu vou na igreja e aceitei Jesus, eu batizei, mas essas coisas aí não dá nada, eu posso continuar fazendo. Vai pensando assim, amado. Vai pensando assim, você está procurando a tua morte, a tua debilidade, a tua fraqueza, a tua ausência de amor, a tua ausência com Deus. Agora, quando você busca mais intensamente, amados, é tão terrível isso, que homens que conheceram, experimentaram de coisas de Deus, agora estão sendo levados a todo vento de doutrina, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregarão-se a fábulas. Homens que estavam na igreja outrora, agora estão no centro espírita, estão no centro de macumba, centro de umbanda.
Homens que viram o sobrenatural de Deus, que tiveram a compaixão de Deus, o resgate de Deus do submundo das drogas, da prostituição. Mulheres que estavam escravas da prostituição foram libertas. Agora, por algum motivo, saíram da presença de Deus e voltaram à velha criatura. Sendo enganadas por fábulas, se recusarão a dar ouvidos à verdade e se entregarão a fábulas. Não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, o seu bel prazer. Agora abandonam a Jesus e voltam para a essência da umbanda, da macumbaria, da mesa branca, sei lá o que vão buscar. Nada do que é da presença de Deus, buscam outros deuses e querem ver a glória, e querem ter paz. Como poderão ter paz quando abominam, quando estão diante de coisas abomináveis no Senhor? Para o Senhor, os olhos de Deus estão fitados em nós, amados. E quando Ele olha isso, amado, Ele abomina esse pecado, Ele abomina outros deuses, a não ser a Ele, amado. Quando eu adoro outros deuses, pessoas fazendo suas obras de macumbaria para atrair um homem, para separar um casamento, para ser bem-sucedido, sacrificam animais e até crianças em alguns lugares. Como você acha que o coração de Deus vê isso, amado? Como você acha que Deus está olhando para isso? E aí Paulo ensina o seu filho na fé e nos ensina, depois de mais de 2000 anos nos ensinando como ser homens e mulheres de Deus. E no versículo 6 e 8, para terminar, diz assim: quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me é guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Amados, aqui uma palavra de esperança e fé, a qual o apóstolo prevê o seu martírio, mas não desanimou, fortalecendo o seu filho na fé, dizendo: agora é chegada a hora, já estou sendo oferecido por libação, já estou prestes a partir, prestes a morrer. Mas eu sei que a coroa da vida, da justiça está preparada para mim, e não somente a mim, mas para todos aqueles que amam, temem ao Senhor. Amados, que você reflita nisso, faça uma autorreflexão da sua vida, de como você está vivendo. Sabe, eu não sou um condenador, eu não sou um homem que faz a justiça. Eu sou um homem para trazer a palavra de Deus, mas a justiça vem dele. A justiça é somente dele. Então, eu, como proclamador do Evangelho, pregue a palavra em tempo e fora de tempo, pregue a palavra. Esta é a verdade absoluta, amado, quer você queira ou não. Portanto, se você ainda está vivendo como se não fosse uma nova criatura, reflita nisso e se volte ao Senhor, se arrependa. E se você não conhece a Jesus, é uma grande oportunidade, amado, de você conhecer a Jesus, aceitar o Senhor Jesus como teu único e suficiente, total Salvador. Às vezes a gente fala como aceitar, mas nós não aceitamos porque Ele nos amou primeiro. Nós entregamos agora o nosso ser, o nosso eu, o nosso coração a Ele, mas Ele nos amou primeiro. Portanto, amado, peça a Deus, clame a Deus, para que Ele tenha misericórdia de vós e possa se apresentar a vós, para que assim você possa entregar o seu coração a Ele e viver o melhor daquilo que você nunca viveu, e provar do sobrenatural que nunca provou, através do seu poder, do poder de Deus, da sua palavra, que é regeneradora e transformadora. Que você tenha um ótimo final de semana para a glória do Senhor, que a tua casa e a tua família sejam homens e mulheres tementes ao Senhor, que os teus filhos, por herança, sejam como rebentos sentados junto à mesa, para que possam glorificar ao Deus soberano sobre céus e terra. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.
Programa Semeando em Vida. A palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. SBT, a cara do Brasil.